Boa noite a todos e todas que estão acompanhando mais essa live organizada pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Para nós, né, sempre um prazer poder compartilhar as pesquisas que são realizadas pelo museu, né, os vários trabalhos, e esse caminho, né, das redes sociais vem sendo a nossa oportunidade, né, de contato com vocês, com o público. Hoje a gente tem, né, o prazer de ter nessa conversa o professor Paulo de Blasis, que é o atual diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia, e arqueólogo, pesquisador, e que há muitas décadas vem se dedicando ao estudo dos sambaquis, né, que trazem aí informações bastante interessantes e importantes sobre essas ocupações antigas em diversas regiões do país. Então, muito obrigada, professor, por ter aceitado, né, compartilhar a sua experiência, esse trabalho tão dedicado e tão importante, né, sobre a nossa história, e agradecer ao Kleberson, né, que está sempre conosco aqui, dando esse suporte técnico. Então, lembrando que a gente, ao final da apresentação do professor Paulo, a gente abre para perguntas, então o chat fica aberto para vocês, né, encaminharem as perguntas, comentários, e é importante também que vocês reajam, né, dando curtidas, os likes, durante a apresentação, que para a gente mostra, né, traz deixa registrado o engajamento de vocês durante essa conversa. Então, de novo, muito obrigada pela participação de todos, e aí eu passo a palavra, então, para o professor Paulo, para começar a apresentação sobre esse tema interessante. Ok, obrigado, Carla, boa noite para você, boa noite para o Kleberson. Tudo bem, Kleberson? Segurando as pontas direito aí na Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, né? É uma honra, é um prazer estar aqui conversando com vocês todos. Eu não consigo ver as pessoas, o que me causa uma certa estranheza, mas tudo bem. Vamos. Então, eu vou hoje falar com vocês um pouquinho sobre sambaquis, que é um tema que eu trabalho com esses sítios há algum tempo e vamos conversar um pouco sobre eles. O que a gente faz? Podemos começar? Sim. Então, eu vou subir aqui o nosso esquema aqui. Perfeito. Vocês estão vendo? Sim. Sim, perfeito, professor. Ok. Bom, então tá. Então, nós vamos falar hoje sobre sambaquis. O que são os sambaquis? Bom, vocês estão vendo aí na tela, já na capa da apresentação, no primeiro slide da apresentação, dois deles, que são geminados, né? E sambaquis são isso que vocês conseguem ver aí na imagem. Pequenos cômodos, pequenas colinas são feitos pelo homem, né? Não são morrinhos naturais, são colinas antrópicas, a gente diz, ou seja, feitas pelo homem, né? Esses que vocês estão vendo aí estão num ambiente de dunas, de litoral, então eles estão muito... O da esquerda, por exemplo, está recoberto por areia, o que é um fenômeno normal nessa região que tem dunas. Esses sítios são lá do sul de Santa Catarina. Sul de Santa Catarina, que é a área que a gente trabalhou mais. A maior parte dos slides que vocês vão ver aqui são dessa região. Então, sambaquis são... esse primeiro slide dessa ideia do que eles são, vistos à distância, nessas regiões planas de litoral, né? E eles são muito comuns no litoral do Brasil. Nesse segundo slide, vocês estão vendo aqui, vocês conseguem ver o cursor, né, na tela, Kleber, está dando, né? Tá tudo certo, sim, professor. Ótimo, obrigado. Então, aqui é o mapa do Brasil e as regiões onde esses sítios são muito comuns, né? No litoral oriental do Pará, né, aqui está a Ilha do Marajó e o Rio Amazonas, aqui tem muitos deles, né? No Nordeste, nem tanto. No recôncavo da Bahia, aqui onde vocês estão vendo a seta,
tem inúmeros deles, eles gostam dessas regiões, de Bahia, de Lagamar, onde a água doce e a água salgada se encontram, que são ambientes geralmente muito produtivos, né? Em vários rios aqui, na região do Rio de Janeiro, na região dos lagos, ao norte do Rio, e na própria Baía de Guanabara, tem inúmeros, muitos deles. Na Baixada Santista, aqui, do lado de São Paulo, eles são muitos mesmo. Na região que vai, da região de Guape, ali, Cananéia, até o litoral norte de Santa Catarina, são centenas e centenas, sei lá, mais de 1.000. Essa região sul aqui é onde nós trabalhamos, a região das Lagoas do Ibagué e Camacho, né, onde tem a cidade de Laguna, que está aqui nesse mapinha, é uma região que tem várias lagoas. Esses pontos pretos que vocês veem aí são sambaquis. Esse maiorzinho aqui é o sambaqui da Jabuticabeira 2, que é um sambaqui que a gente trabalhou muito, e nós vamos falar dele, quer dizer, ele vai... É uma estrela da apresentação, porque a gente se baseia muito no trabalho dele. Mas vocês vão ver que tem vários outros sítios. Então, só para dar uma ideia da distribuição desses sambaquis no Brasil, né? Eles gostam dessas regiões, onde são ricas em peixe, tem muitos pássaros, regiões de Bahia, né, de Lagamar, onde até hoje você tem exploração de camarão, e tem pesca, e são lugares produtivos até hoje, né? Assim como se vê aqui as canoas que são contemporâneas, os sambaqueiros também eram grandes canoeiros e pescadores. Bom, vamos ver mais alguns sambaquis, só para vocês terem a ideia da aparência deles. Esse é um sambaqui bem grandinho, deve ter seus 15 metros de altura, aproximadamente. Figueirinha 1, né? Vocês estão vendo que ele fica numa restinga de mar, numa faixa de praia, vocês estão vendo o mar lá atrás, né? Seu formato típico, alguns deles, os grandes sambaquis, são muito visíveis. Esse sambaqui, o Figueirinha 2, está sendo visto do topo deste aqui, né? Do topo do Figueirinha 1, a gente está olhando para um outro, que é um sambaqui menor, e dá para ver para o interior como essa região litorânea é muito plana, cheia de lagoas e tal. Tem uma casinha aí que dá uma ideia de escala, né? O sambaqui é pequeno, mas não tão pequeno assim. Esse sítio aqui, esse sambaqui é considerado... É o maior que tem na região, alguns dizem que é o maior do mundo, né? Eu não duvido, mas não tenho certeza disso. Vocês estão vendo um carro vermelhinho aqui, ó, que dá uma ideia de escala, né? Quer dizer, é um sambaqui gigantesco que ele deve ter tido. Ele foi muito destruído, muito minerado, mas hoje ele tem 21 metros de altura, mas ele deve ter tido seus 60, 70 metros de altura antes da destruição, assim como alguns outros sítios dessa região. Santa Marta 1, né? Isso para vocês terem uma ideia de como um sambaqui, como ele aparece, assim, qual é o jeito dele, a cara dele. Vocês estão vendo, temos uma pessoa aqui em cima que também dá uma ideia de escala, né? O sambaqui tem seus 10 metros de altura por aí. Estão vendo aqui faixas de erosão, a chuva, às vezes motos, tem muita... O pessoal adora fazer motocross nesses sítios, né? Então, eles sofrem, sim, com erosão. Esse é um sítio lá do litoral norte do Rio de Janeiro, chama Tambor, e vocês estão vendo que eles têm esse jeito de plataforma aqui, né? Vários dos nossos sambaquis, eles são, na verdade, plataformas. Eles ficam cônicos por conta da erosão, eles têm 2, 3 mil anos, né? Que eles ficam expostos ao tempo, mas muitos deles têm esse formato de plataforma que vocês estão vendo aqui. Voltando lá para o sul, esses são aqui da Galheta, numa região que tem muitas casas de litoral. Vocês estão vendo o sambaqui está aqui na frente. Essa linha que vocês veem aqui é morro natural, de rochas. As rochas aparecem aqui, são granitos, né? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, essa linha aqui, é o sambaqui. Ele está na frente do morro e é mais alto que o morro, né? O sambaqui bem grande. Está por trás das casas de turistas. Isso, na época que a gente escavou aí, eram principalmente turistas argentinos. Não sei como está hoje a situação lá na Galheta, litoral de Santa Catarina. Um outro aí que também tem esse jeito de plataforma. Essas coisas são para vocês terem ideia, né, de como os sambaquis, como eles são visíveis hoje, né? São bastante, dá para notar bem a presença deles na paisagem. Eles são bem visíveis. Esse é o Ipoá. São grandes sambaquis, né? Muita concha e muita areia junta, dá esse aspecto
esbranquiçada no sambaqui. Morrote, vocês estão vendo aqui, ele fica numa ilha, uma ilha bem rasa, essa elevação é o sambaqui, né? O pessoal usa para fazer horta, vocês estão vendo aqui, né? A terra de sambaqui, às vezes, é boa, quando não tem tanta concha, é boa para horta, né? Eles têm os polidores fixos, lugares onde eles usavam para amolar as ferramentas. Nós fizemos um corte, vocês estão vendo aqui, a gente chama de estratigrafia, o perfil, né? Do corte do sítio. Vocês estão vendo que tem várias camadinhas aqui, o sambaqui é feito de várias camadas, parece um bolo, nós vamos voltar a isso já já. Os sambaquis foram muito destruídos, né? Essa foto, que é bem antiga, começo dos anos 50, por aí, vocês estão vendo como o sambaqui é desmontado, vocês estão vendo os caminhões aqui, né? Dá para dar uma ideia do tamanho do sambaqui. Eles eram desmontados, postos no caminhão, as conchas principalmente, e aí levados para peneirar, para fazer cal e outras coisas, né? Essa destruição dos sambaquis durou até principalmente a década de 80. Essa destruição sistemática deles, né? Hoje em dia é proibido fazer isso, embora aconteça ocasionalmente aqui e ali, mas não acontece mais na escala industrial que aconteceu até os anos 80. E num desses sambaquis destruídos, a gente alisou ele, limpou bem o perfil, dá para ver aqui as camadinhas de que o sambaqui é composto, né? A nossa equipe lanchando a sombra do sambaqui, Jabuticabeira 1. E aqui vocês podem ver com mais detalhe, né, a estratigrafia do sambaqui e perceber como ele é formado por várias camadas, vários pacotes de concha diferentes, né? Algumas bem clarinhas, onde predomina a concha e a areia, são essas clarinhas aqui, e outras bem escuras, como essa linha aqui que vocês estão vendo aqui, ó, onde predomina muito carvão, que é o que deixa ele escuro, né? Materiais orgânicos em geral, né? Então, o sambaqui tem esse efeito meio claro-escuro, chiaro-escuro, que é uma das primeiras coisas que chama atenção, né? Camadas que são mais conchíferas e mais claras, luminosas, e camadas que são mais orgânicas e têm muito carvão e tal, que são as mais escuras, né? Vocês estão vendo aqui que essas coisas que saem das camadas escuras, dessa camada escura em especial, né, são estacas que foram fincadas. Essa camada foi, em algum momento, a superfície, lá por 2.200 anos atrás, foi a superfície do sambaqui, em um certo momento. Depois foi recoberto por outras camadas, e assim que o sambaqui vai sendo construído, né? Mas a gente vai voltar a isso. Aqui até dá para ver um pouco melhor. Vocês estão vendo que tem vários momentos de construção. Houve um momento em que aqui foi a superfície do sambaqui. Então, vocês veem as estacas, coisas que foram feitas aqui. E aqui tem outra camada, e dessa forma que o sambaqui vai crescendo, né? Ele vai ganhando volume com as sucessivas camadas de ocupação, camadas de construção que vão sendo jogadas em cima dele. Ele é construído, né? No limite, a gente pode falar de arquitetura de sambaquis, embora isso seja, claro, um eufemismo, eventualmente. Mas é uma arquitetura social, né? Não uma arquitetura de um grupo, de uma comunidade de pessoas, né? Vocês estão vendo aqui, né, que tem uma espécie de sambaquizinho debaixo de outras camadas do sambaqui, que é uma elevaçãozinha aqui, espero que vocês consigam perceber, estou mostrando com o cursor, né? Então, você encontra vários sambaquizinhos dentro de um sambaqui maior. Nessa foto aqui dá para ver também, tá vendo aqui? Né? Que, já dando um spoiler, né, são montículos funerários, quer dizer, esses sambaquis são formados, os grandes, pelo menos, são formados por inúmeros sepultamentos, cada um deles tem um certo tratamento individual, às vezes é em grupo, 2 ou 3, mas que formam esses montículos que estão dentro de um sambaqui maior, né? E vários desses momentos funerários vão se sobrepondo ao longo do tempo. Tem sambaqui que foi construído ao longo de, sei lá, 2.000 e poucos anos, 2.200 anos. Na parte alta deles, geralmente em cima desses sambaquis de concha, tem umas formações em que as conchas meio que desaparecem. Por volta de 2.000 anos atrás,
os sambaquis não são mais... eles têm pouca... Tem concha, mas tem pouca concha, né? O que se vê mais nos sambaquis são essas camadas meio amareladas, que é peixe, grandes quantidades de restos de peixe, principalmente peixe. Tem caça terrestre também um pouco, mas peixe predomina aqui, né? Essas camadas esbranquiçadas são cinzas, né? Fogueiras, muitas fogueiras que tiveram aqui. Né? A gente chama esse período aqui, continua sendo funerário, na maior parte dos casos, a gente chama de sambaquis tardios. Né? Mas nem todos os sítios são grandes, né? A gente diz que são sambaquis grandes e cemitérios, mas tem sambaquis pequenos, como esse aqui, fotografado de longe, ele tem uns 4 metros de altura, mais ou menos, e a gente nunca mexeu nele, né? Mas dá para mostrar que é um sítio pequeno, localizado no meio da planície litorânea, depois de uma época de chuvas. Então, vocês estão vendo que a região de praia de Tuna está ainda bastante repleta de pequenas lagoas. Esse aqui é um sambaqui pequeno, chamado Encantada 3, que a gente escavou. Ele tem aproximadamente 2 metros de altura, um pouco menos do que isso. Não é muito, mas é uns 20 e poucos metros de comprimento, né? Nós fizemos um corte ali. Aqui não tem aquela sequência de camadas que vocês viram, que costuma formar os sambaquis, que sempre tem nos sambaquis maiores. Aqui a gente tem uma camada pequena, muito escura, sendo fotografada pela nossa colega do Museu Nacional, Rita Chiribert, que trabalhou nesse sítio. Então, vocês estão vendo aqui que, né, tem concha, mas não tem lá muita concha, tem alguma coisa que aparece na base, e muito resto de carvão, muito material orgânico. Então, tem sítios pequenos que são, de fato, são contemporâneos, mas são diferentes daqueles grandes com muitas camadas, né? Esses pequenos, muito em especial, eles são ainda bastante misteriosos para nós. Existem hipóteses, mas a gente não tem uma ideia clara do que é que acontece neles. Bom, mas voltando para os grandes sambaquis, que são os que a gente sempre se interessou em mais profundidade no primeiro momento, né? Vocês estão vendo aqui uma sequência grande de deposição de conchas, toda ela, né, relacionada com um momento funerário que está aqui embaixo. Uma área funerária, ela tem uma idade aí de uns 2.300, 2.400 anos, mais ou menos, né? Nós escavamos, né? Aqui a Rita, o marido dela, aqui trabalhando, e essas camadas todas aqui foram depositadas de uma maneira bastante rápida. Então, Sambaqui tem episódios de deposição longa e episódios de deposição rápida relacionados a esta área funerária aqui. Então, vocês veem que o crescimento do Sambaqui, ele o ritmo dele varia de lugar para outro lugar, e tem momentos em que a construção é muito rápida, em 100 anos, 200 anos, às vezes menos, né? Difícil ter um controle muito preciso do ritmo de construção, eles são erigidos. Vocês veem que na construção dos sítios tem muita concha, muito resto de comida, muito resto de peixe, muita resto de alimentação mesmo, né? Mas, às vezes, tem camadas de conchas, vocês estão vendo aqui berbigões. A berbigão é a concha que predomina lá no sul, é a mais comum, né? Ela é bom material de construção porque ela é durinha e, com quantidades dela, se criam grandes volumes. É possível construir camadas bem volumosas de sambaqui usando esse tipo de concha, que era muito, muito comum lá na Bahia, lá na região sul. E muitas delas, vocês estão vendo aqui, estou mostrando aqui com o cursor, aqui vocês estão vendo um berbigão fechado. Né? Então, ele veio para cá, ele não é comida. Tem vários desses nessas camadas, né? Ele não é comida. É material de construção mesmo, né? Entre aspas, eu costumo falar que são tijolos, né? Os sambaqueiros usaram isso para criar volume no sambaqui e criar efeitos de monumentalidade. Essas conchas vieram de lençóis naturais de conchas que são comuns nessa região aí. Durante muito tempo, outras conchas comuns são as conchas de ostra, vocês estão vendo aqui, né? Há camadas inteiras dessas conchas de ostra. Mais para o norte, aqui para São Paulo, para Paraná, tem muitos sambaquis que são inteiramente formados de ostras, né? E essa aqui é a lucina, uma concha também bastante, vocês estão vendo que ela está inteira,
fechada, né? São conchas que são bastante... Aparecem também com menos frequência, mas aparecem. Aqui no Fundo Soari, um cara que mora lá na Garopaba do Sul, que é nosso colaborador, foi nosso colaborador durante quase 20 anos, né? Aparece aqui na foto. E essas conchas são comuns, né? E durante muito tempo, vou voltar aqui nesse slide, durante muito tempo, tinha uma disputa entre os pesquisadores, lá no começo do século XX, se essas estruturas eram naturais ou artificiais, até porque tinha muita concha fechada e tal, e eles ficavam muito confusos com isso, né? A maior parte dos pesquisadores concordava naquela época que era antrópico, mas havia quem achasse que era natural. E como vocês veem, existem, de fato, muitos elementos naturais dentro do sambaqui. Areia, tem sambaquis que têm camadas de duna. Então, dependendo da situação, as coisas podem ficar um pouco confusas. Mas na hora que a gente olha em detalhe e analisa essas camadas, a gente vê que elas são antrópicas, né? Antes de falar de cronologia, eu queria fazer mais um comentário aqui nesse slide, né? Como é que a gente estuda essas camadas? Camada por camada, a gente faz amostras de sedimentos, são sedimentos, né? São como se fossem solos, né? E analisa do ponto de vista geológico, quer dizer, o que compõe. Tem umas que têm mais argila, lodo de mangue, outras têm mais areia, umas têm mais elementos culturais, indústrias de pedra e de osso feitas pelos sambaqueiros, né? Outras têm muito pouco disso, umas têm mais berbigão, que é um tipo de concha, outras têm mais ostra, outras têm muito mexilhão, marisco, que é uma concha que desagrega muito e faz uma espécie de farinha de concha, então cria camadas. Cada camada dessas tem uma textura diferente, uma composição diferente, né? Essas mais escuras contêm muito carvão e tal, né? Então, elas são estudadas do ponto de vista geológico, sedimentológico, e também como que esse material se estrutura, né? Morfologia. Nós temos uma pesquisadora no Museu da Arqueologia que é especialista nisso, a Jimena Villagrán. Então, e aí, também do ponto de vista biológico, porque como tem muitos restos de animais, restos de peixe, restos de conchas, restos de caça terrestre, baleia, tubarão, enfim, tem uma série de espécies que estão aí. Vocês estão vendo esses amarelinhos que aparecem aqui na frente? Isso é principalmente resto de peixe, né? Principalmente peixe. Então, a gente estuda isso também do ponto de vista zoológico, que espécies que tem aí, de onde elas provêm, daí dá para perceber claramente que se a gente estuda isso do ponto de vista geológico e do ponto de vista biológico, a relação com o ambiente, a perspectiva ecológica é fundamental para entender os sambaqueiros e a maneira como eles se relacionam com esses ambientes lagunares que eles gostam tanto. Não é só pensar em dieta, mas também pensar que espécies eles estão pescando, que tecnologia que eles usam para pesca, né? Que espécies são mais comuns na região, e aí você tem um insight também sobre como era o ambiente nessa época, enfim. Esses estudos que a gente faz a partir das camadas dos sambaquis são tem uma perspectiva ecológica e ambiental muito forte. Não só eles nos ensinam, esses materiais nos ensinam sobre os sambaqueiros, mas também nos ensinam sobre as características ambientais dos lugares onde eles viviam, dessas baías onde eles viviam. E isso ao longo do tempo. E por falar ao longo do tempo, então, vamos dar uma olhada um pouco na cronologia. Esse gráfico de cronologia aqui, ó, nessa coluna vertical, tem os anos, né? 5.000 anos, 4.000 anos e tal, até chegar hoje, né? Os tempos atuais. Então, a coluna aqui começa lá em cima nos tempos mais antigos e vem vindo para os tempos mais recentes. Essa coluna aqui mostra a época da cultura sambaqueira. Esse gráfico fala especialmente da região sul, mas isso bate, de um modo geral, com toda a costa brasileira, né? Com algumas variações, mas acho que funciona para toda a costa brasileira.
gente começa o gráfico em 5.000, mas a gente tem sambaquis mais antigos, que vão até quase 8.000 anos. São poucos, são raros, difíceis de estudar porque estão muito destruídos, mas eles existem. Mas a partir de 5.000, mais ou menos, é que explode, assim, o número de sítios cresce muito, você tem uma ocupação sambaqueira densa e grande, contínua e permanente na Bahia, até por volta de 2.000 anos. Um pouco antes de 2.000 anos, eles ficam... A construção passa a usar muito menos conchas, né? E, tanto em cima de alguns sambaquis, como fora dos sambaquis mais antigos, formando novos sítios. A gente tem chamado esses sítios sambaquis tardios, porque a lógica de construção permanece basicamente a mesma, os materiais mudam um pouco, e tem algumas outras mudanças, mas as características culturais e a ideia de que eles são, sobretudo, funerários, esses sambaquis maiores, permanece, né? Contemporâneo ao fim desse período desses sambaquis tardios, a gente tem vários sítios aqui, que são sítios formados por povos falantes de língua G, né, línguas G do Sul. A gente sabe isso por uma correlação que existe entre a língua deles e certos padrões culturais, a cerâmica, muito especialmente, mas outras coisas também, construção de terra, arquitetura em terra e tal. Então, são sítios aqui que vocês veem que viveram mais ou menos na mesma época, ali por volta de 1.200 a 1.000 anos atrás, eles são contemporâneos, né? E por volta de 500, que é quando os europeus chegam na América, né, os portugueses começam a colonizar o Brasil, você tem uma ocupação de povos que falavam as línguas guarani, do tronco tupi, né, lá do sul, chamados guarani, povos que existem, tanto os povos de língua G como os povos de língua guarani existem até hoje, seus sociedades indígenas ainda vivas, e os guarani chegaram quase na época, quase junto com os portugueses, chegaram um pouco antes, uns 2 séculos antes, 3 séculos antes, nessa região. Então, para vocês terem uma ideia histórica, né, de cronologia, de sequência cronológica, no caso do sambaquis, isso vale para a maior parte do Brasil. As datas são datas de carbono 14, que a gente faz a partir de materiais orgânicos, a partir de conchas, de restos de ossos, de esqueletos humanos, que tem muitos, né, nos sambaquis. E, enfim, qualquer material orgânico pode ser datado por carbono 14. Aqui, para ter uma ideia das características dos elementos que formam um sambaqui, esses grandes sambaquis, vocês vão ver aqui uma sequência de fotos produzida pela minha colega e parceira nesse projeto, Madu Gaspar, arqueóloga lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, assim como a Rita Schiliberg, que apareceu um pouquinho antes. Então, vocês estão vendo aqui um perfil típico, né, no sambaqui, no JAB2, como a gente diz. E o que é que a gente vê aqui? Bom, primeiro, tem um sepultamento aqui, nesse lugar, né, onde está em destaque ali. Do lado desse sepultamento tem fogueiras, né? Então, vocês estão vendo o sepultamento aqui, as fogueiras aqui, construídas em torno do sepultamento, né? A partir dessa superfície onde o sepultamento está colocado, vocês estão vendo estacas, o que indica que tinham construções funerárias, túmulos, lápides, não sei bem o que seria, de madeira, aparentemente, que cobriam a área funerária, que cobriam os sepultamentos, que é o que essas estacas são. Então, vocês veem que o cuidado com os mortos e a atenção com o ritual funerário, é o termo que a gente usa para isso, né, é muito grande nas sociedades sambaquieiras, grande e muito importante. Eles davam extrema importância ao trato dos mortos e à vida após a morte, depreende-se daí, né? Vocês estão vendo aqui. Então, toda uma série de rituais e de eventos construtivos nesse sambaqui está relacionado ao sepultamento. Os sambaqueiros não enterravam seus mortos. A gente pensa na nossa cultura, a ideia é enterrar os mortos, né? Os sambaqueiros não enterravam, eles faziam diferente. Eles faziam uma cova bem rasa, como se fosse uma calota, assim, bem rasinha mesmo. Colocavam o corpo do falecido ali, com tratamento, enrolado de alguma forma em esteiras ou em tecidos,
e construíam por cima, né? Eles não enterravam o morto, mas sim erigiam um montículo, uma estrutura funerária por sobre o sepultamento. Né? E com visitações ao longo dos anos, ao longo de algum tempo, né? Porque essas estruturas de madeira elas iam desaparecendo e o montículo ia crescendo ao longo de uma, duas, talvez 3 gerações. A gente não tem esse controle. Algumas gerações. E aí, o que nós fizemos? Abrimos, tudo isso a gente olhou no perfil, tudo isso a gente olhou a partir de uma perspectiva de parede, né? Numa perspectiva vertical, que é essa perspectiva que eu estou mostrando com a seta aqui. É o que a gente chama de perfil estratigráfico, onde a gente vê as camadas. Uma vez que a gente conseguiu ter uma ideia do que estava acontecendo em vários lugares do sítio, do Sambaqui Jabuticabera 2, a partir destas paredes aqui, o que a gente fez foi pegar um horizonte desses aqui, que é o horizonte que a gente sabia, que é onde os sepultamentos aparecem, né, principalmente, nesses horizontes escuros, nesses níveis escuros, de onde aparecem as estacas, e abrimos para conferir, né, para ver, bom, afinal, então, como é que esse negócio funciona? Como é que é uma área funerária vista na horizontal, né? E fizemos uma escavação arqueológica. Então, vocês estão vendo aqui onde as estacas começam, né? É nesse piso que as estacas começam. Vou mostrar alguns slides desses sepultamentos, né? A área de escavação sendo aberta, né? O pessoal escavando e tal. Fotos de diferentes momentos, mas enfim. O pessoal escavando o sepultamento. Vocês estão vendo que aonde as estacas foram fincadas, onde era uma superfície do Sambaqui, e onde os sepultamentos foram colocados, você tem aqui uma camada que a gente foi descobrindo, que é como se fosse um piso mesmo, né? Um piso, entre aspas, aqui, né? Ladrilhado, né? Com conchas de berbigão dispostas de forma a formar uma espécie de piso que é bem firme e ajuda a segurar as estacas e também permite que você circule com cuidado sem destruir as estruturas. Aqui em mais detalhe, né? Então, é a partir dessa superfície que as estacas estão fincadas e as estruturas foram construídas, com um piso, né, uma superfície toda tratada, toda cuidada. E aí vocês estão vendo o sepultamento com as estaquinhas relacionadas a ele. Assim, no primeiro momento, a gente imaginou que eram habitações, mas logo a gente percebeu que elas não faziam sentido como habitações, elas estão todas relacionadas aos sepultamentos. Essa foto que melhor mostra isso. Vocês estão vendo que temos alguns sepultamentos aqui, bastante contemporâneos, alguns deles têm um acompanhamento funerário, que é uma pedra, uma laje grande sobre a cabeça, assim, né? Colocada sobre a cabeça. E vocês estão vendo que todas as estacas, toda a estrutura funerária, que são cercos ou algum tipo de construção sobre o túmulo, está todo ele relacionado ao contexto funerário propriamente dito. Tá? E a gente abriu também alguns sítios menores, né? Porque tínhamos muita curiosidade em saber, afinal, o que é que esses sítios pequenos, que se colocam, de modo geral, em torno dos grandes, né? Em torno dos grandes sambaquis, tem vários desses sítios pequenos, assim. Né? Vocês estão vendo que esse aqui ele tem também 2 plataformas, né? Uma plataforma aqui no que é a superfície dele hoje e uma outra que está enterrada aqui embaixo, mas que dá para ser percebida. Né? Vocês veem que nada sobrou dele, né? Todo o material orgânico percolou com a chuva, ele percolar é escorrer, vamos dizer assim, né? Pela areia, e só sobraram mesmo as conchas e muitos artefatos, né? Estão vendo aí um almofariz, que é uma dessas pedras que servem para preparar coisas, assim, macetar coisas, né? Preparar alimentos e outros produtos. Está na beirada desse mesmo Sambaqui, né? Esse é o mapa do Sambaqui. Nós fizemos uma coleta, mapeando ponto a ponto, com uma estação topográfica, estação total. Então, vocês estão vendo aqui, os pontinhos brancos são fragmentos de pedra queimada que estão relacionados a fogueiras, né?
que devem ter ocorrido assim no topo ou na plataforma de baixo, e com o tempo foram se espalhando por conta da ação da chuva, do vento, enfim, né? Do movimento natural do solo. E esses pontos pretos escuros são instrumentos, artefatos, parte de uma indústria de produção de ferramentas de pedra. Que vocês estão vendo aí, então, a distribuição deles em volta do Sambaqui, né? É claro que essas coisas se movem muito conforme... Esse sítio estava coberto por uma duna, né? A duna veio, cobriu, e depois, um dia, se moveu, dunas andam, né? Dunas se movem, caminham, e a duna acabou passando por ele e revelando. Mas um pouco do material perecível que tinha aí, orgânico, carvão foi sendo carregado também, e só as peças maiores ficaram, elas se movem certamente um pouco, mas ficaram. A gente não tem uma ideia do que esse sítio foi, né? Uma hipótese que foi levantada é de que era um lugar, ele ficava à beira d'água, na época que ele foi ocupado, e a ideia é que era uma estação para receber materiais de pesca e tal, e processar esses materiais de pesca, a julgar pelos artefatos que tinham aí. Mas isso não é uma coisa totalmente clara e bem resolvida. Vocês viram que a gente estuda os sedimentos dos sambaquis e estuda os materiais com que eles são feitos, que compõem o sambaqui, né? Todo o material biológico, conchas, restos de peixe, restos de animais, são estudados pelos bioarqueólogos, pelos zooarqueólogos, mas tem também muito resto de indústrias, né? Materiais, ferramentas feitas pelos sambaqueiros, né? Nós estamos vendo aqui algumas, né? É muito comum encontrar machados, lâminas de machado. Eles faziam... A maior parte do material que a gente encontra é material lascado. Ferramentas para trabalhar com madeira, para trabalhar com osso, né? Agulhas, eles provavelmente tinham tecidos de fibra, coisas desse tipo, mas machados são muito comuns, né? Machados polidos, artefatos polidos, ferramentas com gumes polidos, como essas que vocês estão vendo aqui, né? Aqui é o gume do machado, ele é bem polido, né? Seria melhor vê-los de perfil, mas enfim, acabei não pondo. Tem uma série de ferramentas polidas, batedores, ferramentas para carpintaria, para trabalhar com escultura. Vocês vão ver que eles eram exímios escultores aí, logo mais para frente. Tem também esses almofarizes, que são bases ou bacias para processar alimentos por sobre eles, né? Macerar, cortar, machacar, amassar, né? Fazer, enfim, processar alimentos de diferentes maneiras. Alimentos e outras coisas, né? Corantes, eles pintavam também, tem restos de tinta e tal. E para trabalhar em cima dessas ferramentas, a gente tem, assim, pilões, né? Artefatos que servem para pilar, para amassar. Deviam ter também muitos pilões de madeira. Mas, infelizmente, artefatos de madeira e de tecido não sobreviveram. Só as coisas mais resistentes sobreviveram ao tempo. Deu um branco aqui, na verdade deu um rosa. Sim. Tinha que ter posto crédito. Esse quadro foi feito pelo meu colega Levi Figutti, que é um dos pioneiros de estudos arqueológicos no Brasil. Ele montou essa foto com alguns artefatos ósseos de sambaquis, né? Vocês estão vendo que tem anzol, tem essas espátulas aqui, eles têm colares feitos de dentes de tubarão e de dentes de caça, de animais terrestres, de macacos e de outros animais, né? Enfim, eles têm uma variedade dessas pontas que eram usadas, não se sabe exatamente para quê. Então, assim, eles tinham... eles eram exímios artesãos, a gente consegue perceber isso pelo ferramental que sobreviveu no registro arqueológico, pelas ferramentas, pelos utensílios. Estão me ouvindo aí, Kleber? Está tudo bem?
Tá sim, professor, tudo correndo perfeito. Ah, então tá bom. É que eu fico aqui, eu não tenho muita clareza aqui. Tá ótimo. Obrigado. Ok. Então, desculpa aí, Levi, não ter posto o seu... O Levi foi um dos pioneiros no Brasil que zooarqueólogos, que ele percebeu uma coisa muito importante, que é o seguinte: vocês viram lá nas camadas de sambaquis que elas são feitas... o que mais se percebe a olho nu, né? Pode até voltar um pouquinho. Olha, eu vou rápido aqui. Bom, aqui tá, mas acho que aqui... Não, é melhor esse aqui. Vocês estão vendo que essas camadas claras aqui, né, são formadas principalmente de conchas, né? Então, quando você olha para um perfil desses, o que você vê logo de cara? Do que o sambaqui é formado? Que, aliás, dá o nome para o sambaqui. Sambaqui quer dizer, em tupi, um monte de concha, né? E é isso, quer dizer, as conchas predominam no visual. A primeira impressão que você tem é que se você pensa em termos de dieta, os sambaqueiros se alimentavam principalmente de moluscos, de ostras, berbigões, que é essa concha branquinha e tal. Mas se vocês olharem aqui nesses interstícios, né, nessas camadas mais beijinhas aqui, é muito resto de peixe. Né? Então, se você pega assim uma mesma quantidade, uma certa quantidade de sedimento, sei lá, pega 1 quilo desse sedimento aí e pesa a quantidade de conchas versus a quantidade de outras coisas, principalmente de restos de peixe, você vai ver que dá mais ou menos 80% de conchas para 20% de outras coisas, de restos de peixe, principalmente. Né? Tem um pouco de pedra, tem lodo, tem areia, tem uma série de materiais e tal. Então, as conchas predominam, e é por isso que, enfim, o sambaqui tem o volume que tem e tem o nome que tem. Né? Só que quando você pensa em termos de dieta e compara a carne que é produzida por uma ostra, vai, que está aqui na foto, né? Vocês estão vendo aqui? E essa é uma ostra de responsa, né? Quer dizer, é uma ostra, uma ostra grande aqui, né? Que a gente está vendo aqui. Uma lucina, que também não é pequena. A quantidade de carne que é fornecida por uma concha dessas é muito pequena. Agora, você pega um ossinho de peixe e pensa, mesmo que seja um peixe pequeno, e pensa na quantidade de carne que um osso de peixe representa, é uma quantidade de carne muito, muito maior. Né? Acho que é uma coisa fácil de entender. Então, o que acontece? Quando você pensa em termos de alimento, esses 10% de restos, 12% de restos de peixe, representam 80% da carne representada naquela amostra de 1 quilo que eu falei lá atrás. As conchas representam uma quantidade muito menor de alimento. Qual é o corolário disso? Quer dizer, o que se conclui disso? Se conclui que os sambaqueiros nunca, jamais viveram de moluscos, se alimentavam de moluscos. A base da dieta deles, vista a partir do olhar da zootecnologia, são peixes. Eles sempre foram pescadores e peixe sempre foi a base da alimentação deles. Aquela ideia antiga de que eles viviam de moluscos e tinham que mudar de lugar para lugar, porque acabavam os alimentos num lugar, eles tinham que mudar para outro lugar, isso caiu completamente por terra. Eles sempre foram pescadores, né? E um estudo cuidadoso zooarqueológico desses restos mostram que as conchas são um excelente material de construção, dão volume para o sambaqui, e por isso são acumuladas, mas elas não são a base da dieta dos sambaqueiros. O Levi foi um dos pioneiros a mostrar esse tipo de relação. Eles sempre foram pescadores, né? Pescadores, canoeiros, sempre, desde sempre. Bom, voltando para lá, vocês vão e vêm, peço desculpas a vocês, mas eu falo as coisas conforme.
Então, é isso, né? Está falando da indústria óssea. Indústria óssea mostra também relação com várias espécies de animais que não aparecem muito no registro arqueológico. O registro arqueológico é o nome que a gente dá para as coisas que a gente encontra nos sítios, né? Mas a gente sabe que eram importantes. Por exemplo, o tubarão. Tubarões foram figuras importantes na mitologia e possivelmente também na dieta sambaqueira. Mas uma coisa pela qual os sambaqueiros são famosos, muito famosos, é por suas pequenas esculturas, né? Suas esculturas portáteis, esculturas móveis, que a gente chama de zoólitos. São de pedra e representam animais, né? Vocês estão vendo aqui os zoólitos clássicos. Esse aqui representa um tatu, né? Aqui temos um ser aquático do mar, aparentemente uma baleia, um cachalote. Eles são artefatos que têm um recipiente, né? Eram artefatos rituais, eles não são muito comuns, eles são encontrados de forma mais ou menos rarefeita nos sambaquis, né? Este aqui, que vocês estão vendo aqui, é um modelo bem antigo, ele vem de um sambaqui de 6.000 anos de idade, 6.000 e poucos anos, 6.200 anos de idade, e é um modelo, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, arcaico, né? Menos bem acabado, menos realista do que esses outros aqui, né? Estão vendo as patas, lembram um pinguim, né? É um recipiente, a forma animal está bem sutilmente estilizada aqui. Os zoólitos mais não tão antigos, posteriores, de 4.000, 3.000 anos, e mais, eventualmente, eles são mais bem acabados, mais sofisticados, assim, do ponto de vista da representação, né? Que é sempre muito realista, né? Vocês estão vendo aqui uma coleção que pertence a um cidadão lá do sul, né? Lá da região que a gente trabalha, né? Então, vocês estão vendo que ele tem um zoólito bonito aqui em forma de ave e outros artefatos, né? A gente não... Isso estava nas mãos dele, ainda deve estar. Então, estão vendo aqui mais desses zoólitos, né? Sempre com essa cavidade, com esse recipiente aqui, que nos faz pressupor um uso cerimonial, né? Estão vendo um tubarão aqui, muito realista, né? Também com a cavidade. Quase todos eles têm a cavidade, são raros os que não têm, né? E várias representações aí desses, né? Todos feitos em rocha muito dura, rocha básica, né? Diabásio, rochas desse tipo, assim, que são rochas muito resistentes, muito robustas, né? A maior parte dos sambaquis que a gente conhece, que estão nos museus, no Museu de Arqueologia nosso, da USP, tem alguns, o Museu Nacional tem outros tantos, lá em Joinville talvez tenha a maior quantidade deles, porque um colecionador dos anos 40, 50, chamado Tibúrcios, fez uma coleção fabulosa, fantástica, nos sambaquis que estavam sendo destruídos. Naquela época a destruição era muito intensa, e esse Tibúrcios ele andava pelas caieiras, né, pelos lugares onde eles produziam cal de sambaqui, e ia recolhendo, comprando, tá, essas coisas, mas a gente não tem a proveniência muito precisa de alguns deles. Foram recolhidos em poucos, né? Foram recolhidos em escavações e estavam sempre colocados ao lado de um morto importante. Alguns são antropomorfos, quer dizer, tem forma humana, né? Como esse aqui, mas sempre com essa cavidade aqui, né? E vocês veem aqui pratos super bem acabados, né? Infelizmente, a gente não tem um controle cronológico bom desses artefatos. Bom, e eu queria, enfim, falar um pouco também de uma outra forma de estudá-los, que é pensá-los regionalmente, né? A gente sabe que as populações nunca vivem isoladas, né? Os sítios formam comunidades, é um padrão humano universal, digamos assim. Então, a gente estuda os sítios no espaço também, e esse é um excelente jeito
de pensar como que essas sociedades interagiam com seus ambientes costeiros em constante transformação, vocês vão ver aí agora na sequência. Mas antes eu queria mostrar essa imagem que é lá do litoral norte do Rio de Janeiro, já conhecida como região dos lagos, né? Onde fica Araruama, Cabo Frio, Arraial do Cabo, né? Búzios, onde a Brigitte Bardot gostava de veranear. Então, essa região aqui está cheia de sambaquis e de outros sítios, né? E estudando a distribuição dos sítios, a gente consegue perceber características da relação que as populações têm com o meio ambiente, né? Isso aqui só para mostrar que o pessoal do Museu Nacional do Rio de Janeiro também trabalha bastante lá nessas regiões, né? São, na verdade, uma das regiões mais estudadas do Brasil, por conta da presença do Museu Nacional. E aqui no Sul, graças à nossa presença do Museu de Arqueologia e também do pessoal local lá de Santa Catarina. São duas das áreas mais bem estudadas para sambaquis do Brasil. Tem outras, né? No Maranhão, recentemente, nos últimos anos também, tem havido estudos bastante interessantes nos sambaquis de lá. Outras regiões começam a ser estudadas. Agora, a Baixada Santista, que teve alguns estudos bem importantes, enfim. Essa região que a gente trabalha, né, vocês estão vendo que é essa região de lagoas aqui, entre a cidade de Laguna, Tubarão e Jaguaruna. Isso é no litoral sul de Santa Catarina. Assim, né? E vocês estão vendo que hoje, isso é uma imagem de como essa região é hoje, né? É uma região muito charcosa, né? Basta chover que ela fica toda pantanosa, então, difícil de acessar. Aquele sítio que vocês viram, Morrote, para chegar nele de carro é muito difícil, porque tem que atravessar uma região muito lodosa. Na época de muita seca, a gente até chega com alguma facilidade, mas quando chove, na época úmida, é quase impossível de chegar lá de carro, ou pelo menos com carro comum, né? Então, é uma região que foi muito alagada. Por que ela foi muito alagada? Bom, o que vocês estão vendo aqui é a curva da altura do mar nessa região de Laguna, né? Essa curva vale só para essa região. Isso é diferente em diferentes regiões da costa. Bem diferente, por exemplo, do Maranhão, por exemplo, né? Onde a curva é bem diferente. Mas o que vocês estão vendo aqui são metros, né? Metros, enfim, acima de zero, né? Então, o nível do mar hoje é essa linha de zero aqui, né? E aqui é o tempo. Então, há 6.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, 4.000 e tal. Então, vocês estão vendo aqui que por volta aqui de 4.500, 5.000 anos, o mar chegou a pouco mais de 2 metros de altura em relação ao nível de hoje, que é esse nível de baixo aqui, esse nível de base aqui, onde está a seta, né? Vocês veem que, então, o mar, ele estava subindo, atingiu um máximo de 2,3, 2,2 metros mais alto do que ele é hoje, né? E foi caindo e tal, até chegar hoje, né? Esse é um estudo... Bom, essa curva foi estabelecida pelo professor Rodolfo Angulo, lá na Federal do Paraná, mas quem fez essa reconstituição para a região é o professor Andrés Naip, lá da Universidade de Tocantins, e também parceiro antigo nosso, antigo e querido, né? Andrés Naip. Ele então fez essa reconstituição que vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Com 2 metros acima do mar, mais ou menos, acima do nível atual do mar, toda essa região que hoje é charcosa era uma grande baía, né? Vou voltar lá só para vocês verem, né? Tá vendo aqui? Essa região toda aqui, ó, entrando até lá no fundo, né? Essa região toda era uma grande baía. O mar ia bater lá nas encostas das montanhas, lá no fundo, né? Então, por isso que essa região até hoje encharca, né? Quando tem grandes cheias, teve uma cheia historicamente muito importante em 1984, ou 74, acho que foi 74, que isso aqui voltou a ser Bahia quase, né? Inundou, toda a região inundou, Tubarão, inundou toda essa região aqui, né? Então, vocês veem que era uma região de baía bem aberta, o mar ia batia lá na frente e tal, e formava essas áreas de remanso. A 3.700, já a baía vai se tornando um pouco menor, o mar está retrocedendo, o mar está voltando, né? Está baixando o nível do mar.
A 3.000 baixou mais ainda. A 1.500 estava quase como é hoje, né? Então, é divertidinho brincar aqui, né? Foi enchendo. A gente está vendo aqui um movimento de 4.000 anos, 4.000. A Bahia enchendo, né? Até fechar. Hoje em dia ela só se conecta com o mar. Deixa eu voltar lá. Hoje em dia ela só se conecta com o mar aqui, na região de Laguna, que é uma região famosa, onde os pescadores e os golfinhos interagem, né, na pesca, uma coisa bem conhecida, né? E também tem um canalzinho que fica aqui, que nem aparece nesse mapa, mas tem um canal pequeno aqui, que é o canal do Camacho, que liga esta lagoa ao mar, e essa ligação aqui. No mais, as lagoas estão totalmente isoladas do mar. Mas na cheia de 74, o mar invadiu tudo isso aqui, né? Encheu tudo, foi bem calamitoso na época. Bom, então, nessa mesma área, olhando as datações dos sambaquis que a gente tem, a gente fez, nossa, acho que 300 e poucas datações aqui para os sambaquis dessa região, né? Tem uns 103 ou 106, não me lembro agora, sambaquis mapeados nessa área, e nós fizemos muitas datações deles. Não em todos, mas em uns 60% deles, por aí, 60 e poucos por cento deles. Então, o que acontece? A partir de aqui, é a quantidade de datações, né? Somando todos os sítios, todas as datas que a gente tem. Então, aqui, por exemplo, tem muito mais datações que caem nessa faixa, do que em 7.000, que tem só 2, né, nessa região aqui. Então, o que acontece? Entre 5.000, mais ou menos, 5.500 e 2.000, vamos colocar grosso modo assim, é a época áurea do samba. A maior parte dos sambaquis foi construída e ganhou volume nesse período aqui. Então, você vê que a construção de sambaquis tem uma curva ascendente, né, que vai até mais ou menos 3.000 anos, 3.000 e poucos anos, e aí ela começa a cair, né, isso com base nas datas, né, e tem muito menos sambaquis e muito menos datas por volta do ano 1000, né, 1500 e tal. Então, isso é um gráfico de datas. Com esse gráfico de datas, vocês lembram que eu falei que tem grandes sambaquis com sambaquis pequenos em volta deles, né? Usando métodos estatísticos, em programas de estatística espacial, nós conseguimos definir 12 clusters, que são aglomerados, né? Conjuntos de sambaquis, né? Agrupamentos. Acho que esse é o melhor termo, agrupamentos. Então, vocês veem que então, tem vários agrupamentos aqui, eles estão dispostos dos mais antigos para os mais recentes, né? Então, por volta, e aqui é a cronologia, né? E aqui são as datas que a gente tem para cada um desses agrupamentos, né? Nós datamos vários sítios em cada um deles. Então, vocês veem que por volta de 5.500, 5.000, até mais ou menos 1.500, a maior parte desses clusters aqui, eles são contemporâneos. Então, não é que o mar foi mudando e os sambaquis foram acompanhando simplesmente a linha para ficar sempre perto do mar, né? Não é bem isso. Na verdade, todos esses clusters que vocês vão ver no espaço aqui estão eles, todos eles conviveram por 3.000, 3.500 anos. São ocupações permanentes. Essas populações sambaqueiras ocuparam esse espaço ao longo de 3.500, 4.000 anos, talvez um pouco mais até do que isso, de forma permanente. Todo o tempo, eles estiveram aqui. Eventualmente, alguns sítios foram mudando de lugar e tal, mas, durante todo esse tempo, eles estiveram... Vocês estão vendo aqui esse reticulado, né, que está em cima dos sítios, cada reticulado desses é um cluster, né? Cedaropaba do Sul, Santa Marta, Carniça, Laguna, enfim. E aí, os jabuticabeiras aqui, né? Então, eles foram todos contemporâneos. Os sambaqueiros não eram nômades, comedores de ostras ou moluscos
andando de lugar para lugar. Ao contrário, eram sociedades densas, com populações permanentes e que ocuparam essa região por todo o período, partilharam, né? Eram comunidades que partilharam essa região lagunar aqui, né? Essa região baixa, lagunar aqui, partilharam essa região e seus recursos, uma região muito rica, né? Durante 4.000 anos, algo assim, né? Quer dizer, grosso modo, entre 5.000 e 2.000 anos, eles partilharam essa região, e mesmo depois de 2.000 anos, com modificações e mudanças, que são coisas que a gente ainda está estudando, né? Mas que, ao mesmo tempo que eles mudaram, eles mantiveram muito da sua antiga cultura, principalmente essa questão do culto aos mortos, né? Culto aos ancestrais, é como a gente se refere a isso, culto aos ancestrais, é uma característica cultural que permaneceu ao longo todo esse tempo, como vocês veem aqui nessa cronologia, né? Eles são contemporâneos a maior parte do tempo. Espero que vocês consigam entender esse gráfico aqui, né? Quer dizer, cada coluna dessas são as datas de um daqueles 12 agrupamentos. Então, você vê que tem alguns agrupamentos que são mais antigos, esses estão mais para o fundo daquela antiga Bahia mesmo, né? E os mais recentes estão aqui para frente da Bahia, mas durante boa parte do tempo eles partilharam, né? Partilharam esse ambiente. 12 comunidades, que são essas 12 comunidades aqui, que partilharam esse ambiente durante todo esse tempo. Eu não sei, certamente muita coisa eu deixei de falar, né? Mas é mais ou menos isso que eu queria falar sobre o sambaquis, né? Dizendo que, concluindo para dizer que os sambaquis eles preservam a memória cultural do povo sambaquino, né? Estão inseridos na paisagem. Quando a gente olha para o sambaqui, paisagem litorânea, né? Quando a gente olha para o sambaqui, a gente consegue ver 3 níveis de memória, vamos colocar assim, bem definidos, né? Um nível é aquele que a gente viu que está relacionado ao sepultamento, ao indivíduo que foi sepultado aqui, e eventos que lembraram dele durante algumas gerações, 2, 3 gerações, né? Talvez mais, até se foi um cara importante que virou, sei lá, uma lenda, né? Por outro lado, a gente tem grupos de pessoas que são enterradas numa mesma área e que, por algum momento, por alguma razão, aquela área fecha. Vocês viram naquele slide que aqueles níveis escuros com estacas tem depois tem várias camadas de concha, aí tem outro nível, né? Mais acima, quer dizer, mais recente. Então, dá para ver aqui, né? Tem um nível aqui, aí tem outro nível que está aqui, ou seja, algumas centenas de anos depois desse que está aqui embaixo, né? Esse que a gente vê aqui é esse que está aqui, né? Então, o que acontece? E aí, por algum motivo, essa área funerária ela é fechada, encerrada, né? Recoberta, e uma outra área funerária é construída algum tempo depois sobre ela. Então, a gente chama isso aqui de grupo de afinidade. Por alguma razão, um grupo razoavelmente grande de pessoas, e durante um certo tempo é enterrada nesse lugar aqui, né? A gente chama de grupo de afinidade. A hipótese mais óbvia para isso, aparentemente, seria parentesco, né? E esse é um estudo que a gente está planejando fazer no futuro, né? O colega nosso, André Strauss, está montando um laboratório de paleogenética ali no Museu da Arqueologia, né? Aproveito para fazer propaganda. E a nossa ideia é de que, no futuro, a gente possa estudar que tipo de afinidade liga essas pessoas. Elas são um grupo de afinidade, mas a gente não tem muita clareza de que afinidade que é. A hipótese é de que seja parentesco, né? Mas a gente precisa testar isso. E com genética, eu tenho expectativas de que a gente vai conseguir testar isso no futuro próximo, né? Então, isso aqui é um outro nível de memória, que é, sei lá, clânico, de um grupo de afinidade de parentesco, né? Aqui é mais ou menos individual, às vezes tem um grupo, 2, 3 pessoas. Aqui é um clã que foi sepultado numa mesma área. Não sei se é um clã, mas, enfim, um grupo de afinidade que foi sepultado nessa mesma área durante algum tempo, né?
E, por fim, quando você olha para um sambaqui, onde vários destes pequenos cemitérios ou grupos de afinidade foram sepultados, quando você olha para um sambaqui, quando a gente olha hoje, né, 2.000, 3.000 anos depois, a gente olha para esses sambaquis hoje, a gente vê esses níveis de memória que eu chamo de mítico coletivo, né, uma cultura sambaqueira, né, o povo sambaqueiro está preservado aqui nessas estruturas que são visíveis no ambiente até hoje, né, e que a gente olha com muita admiração, com muita né, com muito respeito, com muita admiração, né? Então, num ambiente que é muito plástico, quer dizer, muita areia, muita lagoa, muito inconsolidado, né? Os sambaquis representam perenidade, né? Esse contraste do que é perene e do que é impermanente salta aos olhos, né? E os sambaquis se confundem muitas vezes com as ilhas, com as estruturas naturais que se destacam na paisagem. Então, o sambaqui como que incorpora as pequenas ilhas e os pequenos morrinhos que como vocês viram lá no Sambaqui do Morrote, né, que aparecem, né. E mostra também que existe uma identidade sambaqueira que é muito ligada a essa natureza, a esse tipo de ambiente, né, ao ponto de culturalizá-lo, né, criar, tornar esse ambiente uma paisagem cultural, uma paisagem antropizada, né, uma paisagem onde o elemento mítico, né, que a gente pode representado pelos sambaquis, que incorpora este e que incorpora este, né, ele está presente até hoje, ele faz parte da paisagem, né. Povos que vieram depois, como os povos de língua G e os povos de língua tupi, guaranis, reconheceram esses sítios, né, e muitas vezes deixaram alguma marca em cima, reconhecendo e ressignificando essas estruturas, né. Isso é uma coisa que também é muito interessante e que a gente hoje não... a gente está começando a entender, né? A gente está indo além da ideia de o que os sambaqueiros comiam e de qual era a tecnologia deles. Essas coisas também são muito importantes, sem dúvida nenhuma. Comida também é cultura, tecnologia, sem dúvida, também é cultura. Mas a gente está com essa percepção da paisagem cultural, que é uma percepção que nos leva a níveis mais sofisticados de percepção cultural, né? Que é o quanto uma visão de mundo está impregnada na paisagem, no ambiente. Bom, como despedida, vocês estão vendo aí uma equipe que escavou o sítio Galheta 4, né? Aqui a professora Deise Farias, que era chefe da nossa equipe, nossa parceira lá, a Unisul, lá de Santa Catarina, de Tubarão, né? E eu, este que vos falo aqui, né? O grupo que escavou aí numa certa ocasião naquele sítio, alguns ex-alunos e amigos, que se tornaram amigos muito queridos, estão aí nessa foto. E eu acho que era isso que eu tinha para falar, né? Agradeço a todos os que tiveram paciência de acompanhar até agora, e agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado. Bom, professor, é difícil porque a gente chama o Paulo de Paulé, então eu preciso me policiar para não chamá-lo de Paulé aqui, manter uma certa formalidade. Quero agradecer muito pela excelente, instigante fala, foi incrível. A gente tem algumas perguntas. E antes de fazer as perguntas, eu gostaria só de fazer um convite a vocês que durante este mês, né, já que a gente tinha agendado essa live sobre os sambaquis, então o MAI vem fazendo postagens diárias sobre as nossas exposições, acervo, ação educativa. Então, esse mês a gente vai se dedicar integralmente a postagens relacionadas a essa temática dos sambaquis.
Então, a gente vai apresentar acervos, né, que foram encontrados nesse contexto, a ação educativa que é desenvolvida, enfim, todas as postagens vão estar relacionadas a essa temática. Acho que é um jeito também de a gente aproveitar, né, essa fala do Paulo. Posso chamar de Paulé? Não tem problema. Do Paulé para, enfim, né, explorando outras possibilidades aí de informação, tá? Então, fica o convite, tanto na página do Facebook, quanto no Instagram, diariamente, então, vai ter um conteúdo diferente, conversando com essa temática de hoje, tá bom? Então, eu vou fazer... Pode fazer em bloco, Paulé, você prefere? Não são tantas questões, porque acho que tem muito, agradecer, tem muitos colegas, seus amigos, né, pessoas outros pesquisadores da área acompanhando a live. E aí eu não sei se você prefere por bloco, ou que eu faça uma pergunta de cada vez. Tudo bem. Então, a primeira, vou fazer na ordem, né, na sequência dos encaminhamentos. Então, a nossa colega Ana Carolina, que é conservadora, né, do MAI, pergunta, para a preservação dos materiais arqueológicos, alguns parâmetros são levados em consideração, como o pH e o tipo de solo. E aí a pergunta dela é, como é a preservação de materiais conchíferos em sambaquis com solos salinos? E também, se no sambaquis há algum procedimento específico de conservação para o resgate dos sepultamentos. O Roberto Fortes, de Iguape, pergunta, qual a causa do desaparecimento do povo do Sambaqui? E aí, uma pergunta próxima, do Antônio Moraes, se há novidades de consenso do declínio dos povos sambaquieiros. Eu vou fazer essas três, depois pode ser de 3 em 3? Pode. Olha, bom, respondendo para a Carol primeiro. Oi, Carol, obrigado por estar assistindo aí. As conchas se conservam, de um modo geral, as conchas se conservam bem no ambiente arenoso e salino. Alguns sambaquis que estão mais para o fundo da Bahia já não estão mais em ambiente plenamente salino. Né? Mas as conchas se preservam, de um modo geral, bem. Assim, varia de espécie para espécie. Né? Mexilhão, marisco, né? Eles não se preservam bem. Nos sambaquis, eles meio que esfarelam, ficam uma espécie de farinha de osso. Agora, lucina, ostra, berbigão, eles se conservam bem. Eles têm algum desgaste, ostra tem um certo desgaste, mas eles se preservam, de modo geral, de uma maneira satisfatória. Já os ossos de peixe têm bastante, alguns se preservam bem, outros não, né? O ambiente do sambaqui é um ambiente muito alcalino, então os materiais orgânicos tendem a se preservar bem, principalmente os ósseos. Materiais vegetais, não, mas materiais ósseos se preservam bem. Materiais vegetais se preservam quando ficam em ambiente anaeróbico, assim, né? Eles se preservam melhor, afogados, né? Embaixo d'água. Os sepultamentos, de um modo geral, os sepultamentos que a gente retira, eles estão razoavelmente bem preservados. Então, é possível escavá-los e retirá-los da forma que eles estão. Né? Mas isso é feito com muito cuidado e tal. Às vezes tem alguns ossos menores que estão mais frágeis. Mas, de um modo geral, eles se preservam bastante bem ali no sul, naquela região. Agora, tem situações, eu me lembro de já ter visto sepultamentos que nem dá para escavar. O osso é quase... Ele está preservado na sua forma, mas o osso está esfarelando. Os ossos estão se esfarelando. Então, é preciso consolidá-los com algum tipo de resina, de cola, para poder retirar. Se a gente faz isso, estudos de datação, de outros tipos de estudo que envolvem o nível molecular dos ossos, fica bastante comprometido. Né? Então, é preciso tirar amostras antes e tal. Mas lá no sul, a gente não tem muito esse problema. Os sepultamentos saem no Vale do Ribeira também, onde nós trabalhamos com sambaquis fluviais. Eu não falei de sambaquis fluviais, mas sim, eles existem. Sambaquis que estão ao longo dos rios e tal, né? Só que, não, enfim, isso é uma outra fala.
mas nos sambaquis fluviais também se preservam, de um modo geral, bastante bem. Então, não é necessário um procedimento específico de conservação. O que precisa é de uma escavação muito cuidadosa para preservar, para estudar in situ as deformações que o esqueleto teve, para poder recuperar a forma como ele foi sepultado. Às vezes é possível recuperar os sedimentos, restos orgânicos, restos de alimentação, coisas que não, coisas que se a gente escava de forma assodada ou descuidada, essa preservação não né? A gente perde esse tipo de informação. A escavação tem que ser muito cuidadosa. Espero ter respondido, não sei, né? se é isso. Sim, as outras perguntas que têm a ver com o desaparecimento dos sambaquis. Desculpe, eu não anotei o nome do pessoal que perguntou, mas a questão é a seguinte: os sambaquis vão desaparecendo, tem 2 sintomas, né? Por volta de 2000 anos, as conchas deixam de ser o principal material de construção, né? A gente acredita que tem 2 fatores aí em jogo. Primeiro, mudanças culturais, e segundo, mudanças ambientais. Quer dizer, eventualmente, os ambientes de lagoas, como vocês viram lá naquele gráfico, os ambientes de lagoa estão se fechando e eles deixam de ser tão produtivos em termos de moluscos. Quer dizer, a produtividade de moluscos nas lagoas, ou nos ambientes, meio que diminui. Né? E aí então, eles deixam de usar conchas, o que é um sintoma do desaparecimento dos grandes sambaquis. Quer dizer, eles não adquirem mais aquele volume monumental. Mas uma outra coisa que aparentemente está acontecendo também, a partir de 2000 anos, mas que se intensifica lá por 1500 anos atrás e tal, é que, aparentemente, os sambaqueiros, eu estou falando agora ali da região que eu trabalho, né? Isso certamente foi diferente em diferentes regiões da costa brasileira. Não foi igual em toda parte, né? Mas lá na nossa região, parece o que está assim, aparecendo agora, e isso é uma coisa que a gente está estudando, né? Temos alunos trabalhando com essa questão, que a presença de outros povos nas proximidades, na encosta da serra, fazendo, vamos dizer assim, limite com o território sambaqueiro, que é o território das lagoas, né? É ali que eles se desenvolveram, eles são típicos daquela área. Os povos de linguajar do sul, né? Eles vão se aproximando, vão tendo contato, e provavelmente esse contato é um dos fatores. É um povo que tem também uma demografia grande, né? Um povo que tem, enfim, teve uma grande expansão aí por volta do ano 1000, pouco antes disso, né? E por força dessa expansão, o contato dessas populações com os sambaqueiros deve ter sido um fator que deve ter desencadeado uma série de mudanças culturais, de modo que a era do sambaqui clássico, digamos assim, né, entre aspas, ela vai desaparecendo por conta de transformações que têm a ver com contatos com outros povos. Né? Haviam povos nas serras, nas montanhas, na encosta, a chamada encosta da Serra do Sul. Haviam povos que, durante toda a era sambaqueira, eles viveram ali, que são povos que têm uma tecnologia que os arqueólogos chamam de umbu, um padrão cultural que os arqueólogos chamam de umbu. Que tem um instrumental de pedra lascada, muito, muito bonito até, né? E o que se destaca são as pontas de flecha, pontas líticas, né? Pontas de flecha de pedra lascada. Esses povos sempre tiveram lá. E, de alguma forma, os povos que têm tecnologia umbu, para resumir, os povos umbu os povos sambaqueiros devem ter tido algum tipo de contato. Mas esse contato parece não ter sido muito comum, digamos que eles viviam a revelia uns dos outros, aparentemente. Né? Não há muita evidência de contato, muito pouca evidência de contato.
Já com os G, isso parece ter sido um pouco diferente, e a partir de pouco antes do ano 1000, a gente começa a ver cerâmica G no litoral. Né? Vocês viram naquele gráfico de cronologia, uns sítiozinhos G que vão aparecendo no litoral. Também são funerários. Esses sítios G, eles ocupam as encostas e as proximidades de Sambaqui. Então, parece que tem... Né? Esses povos de língua G meio que incorporam um pouco da visão de mundo Sambaqui ali no litoral. Mas esses povos G, não há grandes aldeias desses povos G no litoral. As aldeias estão mais para dentro, estão mais para a região da encosta. Né? E no Planalto, certamente, na região das Araucárias, no Planalto catarinense, no altiplano catarinense, né? A presença G é intensa e muito marcante. No finalzinho dessa era, os povos Guarani aparecem. Eles aparecem, eles vão formando aldeias, né? Aldeias mais ou menos densas e tal. Vão se espalhar uma expansão demográfica Guarani, e eles ocupam também aquela região das lagoas de forma intensa. Mas isso foi pouco tempo antes dos europeus chegarem. Né? Os cronistas portugueses, espanhóis, em francês, eles se referem a essa presença guarani no litoral. Muita aldeia, muita gente, né? Na época do contato. Então, o desaparecimento da cultura sambaqueira parece que foi paulatino, foi se transformando e tem a ver, eu creio, né? Isso é uma coisa que a gente tem que entender melhor, mas tem a ver com esse contato com as populações de língua G do Sul, né? Que estão se expandindo aí, principalmente a partir de Missão, por aí em diante. Espero ter respondido. Tem mais uma questão do Antônio Moraes: se há ferramentas ou outros objetos que se repetem em sambaquis de outros continentes. Tem uma questão da Lucila Pessoa, que é conservadora na Argentina, que pergunta se os objetos provenientes dos sambaquis estão disponíveis numa base de dados para consulta. Deixa eu descer aqui. O que explicaria esse lapso da presença de sambaquis no Nordeste? Da Daniele Souza pergunta, como foi mencionado... no Nordeste, os sítios, né? Na Bahia, o que explicaria esse lapso da presença de sambaquis no Nordeste, como foi mencionado os sítios na Bahia e no Maranhão? Essas três, por então, enquanto. Vamos lá. Começando pelo Antônio Moraes, sim, instrumentos, tecnologia lascada, são diferentes, sim. Tem um corpo de ferramentas que são muito parecidas. Né? São comuns, mais ou menos universais. Né? O estilo muda. O estilo, quer dizer, assim, a maneira como se dá o acabamento, a maneira como decora, às vezes eles são decorados, então a maneira como eles são decorados muda, mas alguns instrumentos são muito universais, né? Como as lâminas de gume polido e tal. Né? O estilo muda, algumas são retangulares, outras são mais triangulares, outras são mais... gordinhas, cheinhas, outras são mais estreitas, mas são instrumentos bastante universais, de um modo geral, né? Mas os estilos mudam bastante. Os estilos mudam no próprio sambaqui. A gente tem uma variedade de estilos de machados e tal, né? E varia um pouco de região para região, né? Então, eu diria para você que sim, tem um corpo de ferramentas que tem uma grande similitude por conta de serem de uso universal, alguns usos universais, mexer com madeira, né? Por exemplo, então, e outros que variam, né? E tem muita variação de estilo, né? Das ferramentas. Sim. Como é que é aqui? Sim. Priscila pergunta da base de dados, né? Não, a gente não tem uma base de dados disponível na internet sobre instrumentos, sobre essas coisas, né? Algumas coisas foram disponibilizadas, como localização de sítios e tal,
foram disponibilizadas para prefeituras, foram disponibilizadas para colegas pesquisadores, né? Mas a gente não tem. Seria interessante até fazer uma base de dados online, mas nós aqui no MAI não temos isso disponível. Tá? Posso só Sim, complementar, Paulé? Que a gente tem uma base, na verdade, o que está mais disponível na nossa base de dados seria uma documentação histórica, né? Então, como o MAI, a forma como o museu é hoje, né, foi a partir de fusão de diferentes instituições, então as pesquisas realizadas pelo Instituto de Pré-História, né, que foram as primeiras nesse campo de sambaquis, a gente tem boa parte dessa documentação histórica disponível, tanto fotografias como outros documentos, bem mais do que o acervo, né, como o professor Paulé já colocou. Não está muito. Tá? Então dá para ser. Para pesquisas históricas, você tem material disponível. Tem mais um. Tá bom. Obrigada, desculpa, Paulé, pela interrupção. Eu que agradeço, é importante passar essa informação. No Nordeste, tem poucos sambaquis, até tem, mas não são muito comuns. No Maranhão tem bastante, né? Mas aqui é uma baía grande, no lago e tal. O que acontece no Nordeste é que tem uma formação de barreiras muito abrupta que acaba configurando um tipo de ambiente litorâneo que não é aquele ambiente, digamos, preferido pelos sambaqueiros, que é o ambiente de baía, onde você tem água doce e salgada se misturando, onde os peixes entram para procriar, onde tem mangue, né? Então, no Nordeste, por conta da configuração geológica da costa do Nordeste, esse tipo de ambiente não é muito comum. Mas se você descer um pouco, ainda no Nordeste, na verdade, na região de Sergipe, Alagoas, já aparece. Né? Na Foz do São Francisco, já tem. Eu falei Nordeste, eu estava pensando um pouco assim mais na ponta lá do Nordeste, mas nessas regiões de Maranhão, ali de Alagoas, e já descendo para a Bahia, tem sambaquis, eles aparecem nas regiões. Onde você tem regiões lagunares, com lagoas, né? Mangue, é a região onde a cultura sambaqueira se desenvolveu preferencialmente. E é por isso, a razão é meio geológica, né? E acho que é isso, né? O bloco foi. Uhum. Agora tem uma questão do Israel Mário Lopes, agradecendo pela aula. Tempos atrás, eu estava lendo o Sambaqui de São Paulo, do Loefg, e uma pergunta, as rochas utilizadas na confecção dos ólitos foram retiradas de áreas próximas aos sambaquis ou já foram encontrados tipos de rochas que só ocorrem em algum local distante? Tem, da Neide Fortela de Oliveira. Esses sítios sambaqueiros estão preservados e protegidos? Existem movimentações de lugares desses sambaquis em função da própria natureza? E aqui, só para uma complementação, Thiago Fossili, na verdade, é uma colaboração, a pergunta da Lucila, que ele não está mais vendo aquela no rol das questões, mas ele colocou um link, que o Museu MASG, né, que é o Museu de Sambaqui de Joinville, tem um projeto da Fernanda Borba com a disponibilização de alguns modelos 3D da coleção do museu. Então, que você pode acessar uma base de dados aí disponível para você consultar. Só mais uma aqui, Paula, peraí. Do Felipe Pompeu. Existe um padrão claro de sepultamento para os sítios escavados no litoral sul? Costuma haver alguma correlação entre faixa etária e demais mobílias funerárias, por exemplo? Tá, deixa eu anotar aqui, que senão depois eu esqueço. Muita coisa. Tá, vamos lá. Israel andou lendo o Löfgren, é uma leitura interessante. Pesquisador que trabalhou no início
no início do século XX, finalzinho do século XIX, e era um cara muito argudo, né? Um cara que afirmava claramente que os sambaquis eram estruturas artificiais. Então, né? Se perguntou das matérias-primas, né? Bom, os zoólitos e outras ferramentas são feitas principalmente, tem de arenito, tem de granito, né? Mas a maior parte dos zoólitos são feitos de rochas básicas, né? E nós não temos um estudo, porque as rochas básicas são muito comuns no litoral, e fazer um estudo de mapeamento de matéria-prima ali é uma coisa que demandaria um certo trabalho de mapeamento das fontes e de comparação com os artefatos, né? E esse estudo nunca foi feito. A gente entende que a disponibilidade ampla dessas matérias-primas do litoral faz com que as pessoas acabem usando matérias-primas que são próximas, são locais, são disponíveis. Você não precisa ir muito longe para achar granito, não precisa ir longe para achar diabásio, rochas básicas em geral, né? Então, agora, tem alguns materiais lascados, como sílex e tal, né, que não... cuja disponibilidade não é assim tão próxima, né, e que vieram de alguma distância, mas também não existem estudos que consigam especificar exatamente qual é essa distância, né? Agora, quando você pensa na quartzo, é muito usado para material lascado, só que você encontra quartzo com grande facilidade no litoral. Então, como esses materiais são encontrados com grande facilidade, é de se esperar que não tenha... que os artefatos sejam feitos com materiais locais. Isso é um aspecto da questão. Mas outro aspecto da questão é que, eventualmente, os artefatos prontos circulam. Essas sociedades têm grande interação, há evidências de muita interação entre esses agrupamentos que a gente estava mostrando ali. E até numa escala maior do que a escala local, que é a escala que eu mostrei, né? Tem um estudo clássico do professor André Cruz, lá de Minas Gerais, que mostra as áreas de distribuição do sambaqui, dos zoólitos, que pega desde ali do norte do Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo. E as regras estilísticas para a produção desses artefatos são muito rígidas e semelhantes, o que sugere um contato cultural muito grande em toda essa área do sul do Brasil. Não quer dizer que era, sei lá, uma mesma organização política, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a interação entre os povos sambaqueiros, pelo menos esses da região sul do Brasil, era muito intensa, era grande, né? Então, esses artefatos circulam, né? O que torna mais difícil pensar num projeto de mapeamento de matérias-primas, né? Mas, na verdade, só a hora que a gente tentar fazer isso é que vai ser possível ter mais clareza sobre isso. De qualquer forma, eu diria que eles estão usando materiais locais porque são materiais que são amplamente disponíveis em toda a parte. Neide pergunta, né, sobre proteção dos sambaquis. Os sambaquis atualmente são, sim, protegidos, são sítios arqueológicos tombados e protegidos. Quem é responsável por essa proteção é um órgão federal, o IPHAN, né, Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico Nacional, e artístico. E eles são protegidos, mas essa proteção, de fato, quando chega ali no campo, ali no sítio, no lugar, ela é bastante precária, né? Quer dizer, o IPHAN não tem equipes para ficar fiscalizando os sítios de uma forma corriqueira e constante, né? As prefeituras que eventualmente deveriam estar fazendo isso, algumas fazem, outras não. Muda o prefeito, isso muda também, né? É uma coisa que no Brasil é um pouco instável, digamos assim. Mas legalmente, do ponto de vista legal, eles são protegidos, né? E sem dúvida, a destruição desses sítios hoje, ela é mais casual, assim, ela é mais por conta de turismo, motocross, algumas coisas desse tipo. Aquela destruição industrial intensa dos anos 70 e anos 80 não tem mais. Tá? Mas de vez em quando você vê alguém tirando pedaços de sambaqui para usar como calçamento, né? Isso acontece até hoje, menos
é menos comum, mas acontece até hoje. Agora, casas naturais tem sim, né? Quer dizer, tem bastante erosão natural, que acontece, fenômenos que acontecem naturalmente. Por exemplo, em Joinville tem um sabaqui chamado Cubatão, que o rio Cubatão está paulatinamente solapando a base dele, e de vez em quando ele desmorona. Esse é um fenômeno que está acontecendo com as enchentes, com as marés o rio Cubatão. Ele é suscetível ao nível, às variações de nível do mar, né? Ele já está bem próximo da Baía de Babitonga, onde é um ambiente marinho. Então, há uma série de fenômenos naturais que, sim, vão contribuindo para a degradação dos sambaquis, mas que são processos que, de um modo geral, são lentos, paulatinos, né? Não são, assim, não é aquela destruição abrupta que a destruição antrópica proporciona. Felipe Pompeu falou de sepultamentos. Sim, tem variações na forma de sepultar, que são variações... eu percebo com mais clareza, por ter trabalhado muito numa mesma região, eu percebo com mais clareza variações ao longo do tempo, né? Em alguns sítios, isso é claro. Tem certas formas de sepultar que só aparecem nos sítios mais antigos, com o corpo estendido, com o corpo em decúbito frontal, né? Essas são coisas que são mais comuns nos sítios mais antigos. Aquela forma que a gente conhece mais do sambaquis, que é fletido, né? enrolado em uma manta ou uma esteira de palha, alguma coisa assim, bem fletido, bem compactado, ele já é mais do período clássico, de 4.000 anos em diante, 2.500 anos em diante. Né? Então, você tem variações. E acompanhamentos funerários variam um pouco também. Né? E eu percebo que tem algumas variações que são regionais quando eu olho para os sepultamentos do Rio de Janeiro, mas isso não foi ainda trabalhado de uma forma muito sistemática. Né? Mas eu diria para você que sim, existem variações na forma de sepultar, sim. Variações no tempo e variações no espaço que eu tenho menos controle, mas variações no tempo, elas são nítidas. É isso. E agora acho que são as duas últimas questões, Paulé. Você teria uma bibliografia sobre o sambaqui como indicador da variação do nível do mar? Do André Argolo, que ele está pesquisando sobre modelagem em 3D. E do Vinícius Gonçalves, gostaria de saber se possuem algum estudo que aponte prioridades para a preservação ou para a implantação de ações de proteção nessa região. Trabalho no IFAM de Santa Catarina. Você poderia repetir essa última pergunta? Eu estava... Desculpa. Imagina, Paulo. É do Vinícius Gonçalves, e ele gostaria de saber se o MAI, né, possui algum estudo que aponte prioridades para a preservação ou para a implantação de ações de proteção nessa região. Ele trabalha no IFAM de Santa Catarina e essa região retrata boa parte do nosso objeto de proteção. Iniciamos ano passado e algo nesse, e nos ajudaria muito... né, isso ajudaria a avançar nessa questão da proteção para o IFAM. Sobre a modelagem do nível do mar, a questão é a seguinte: a variação do nível do mar varia de região para região, por conta, uma série de fatores aí, mas por conta da topografia do geodo naquela região, por conta das marés, da formação das marés, isso tem variações regionais. É bem diferente, por exemplo, no litoral do Maranhão, do que aqui no sul de Santa Catarina. Então, essas modelagens elas têm que ser regionais. E, é claro, na medida que elas existem, talvez seja possível fazer uma modelagem de escala mais ampla, mas eu diria que essas modelagens têm que ser regionais. Aí tem que olhar a bibliografia para cada região. Existem algumas variações, existe literatura para Santa Catarina, tem, né? Do professor Rodolfo Angulo, da Federal do Paraná, aquela nossa área, tem alguns artigos nisso.
E eu sei que tem também para a região da ilha de Santa Catarina, e tem também aqui para São Paulo tem alguma coisa, para a Baía de Santos eu não sou tão familiarizado, mas existe, né? Alguma coisa para a Baía de Guanabara também existe. Eu não tenho muita familiaridade, mas eu sei que existe. Então, você teria que partir para modelagens locais, regionais, no primeiro momento, né? E não para uma coisa mais global. E é complicado, porque o controle cronológico que a gente tem não é muito preciso nessa avaliação do nível do mar. O que não impede de modelar, você viu que a gente modelou, né? Nossa modelagem tem uma certa imprecisão técnica por conta de... por uma questão de escala, né? Quer dizer, os mapas que a gente usa para fazer as reconstituições são em escala assim, 1 para 40 mil, são escalas grandes, né? 1 para 100 mil. E a variação do nível do mar é de apenas 2 metros, 2 metros e alguma coisa. Então, teria que fazer um mapeamento de campo muito preciso, rigoroso, usando imagem de satélite, coisas desse tipo, para poder fazer um mapeamento de maior precisão. Mas vale a pena, é interessante, são exercícios interessantes, né? Para pensar em termos de geologia, formação de solos, e para pensar na ocupação somateira também, sem dúvida nenhuma. Qual é a outra questão? Prioridades de preservação. Olha, Vinícius, do IFAM. O IFAM de Santa Catarina sempre foi muito parceiro, né, nos nossos trabalhos lá, sempre nos deu bastante apoio, né? Fica aqui um agradecimento para o IFAM de Santa Catarina ao longo de todos esses anos. Mas a questão da preservação é uma coisa que era mais cuidada e houveram muitas ações assim, principalmente ações educativas, né? Toda vez que a gente fazia escavações e que ia para Santa Catarina, junto com a Deise, vocês viram na foto ali, Deise Farias, né? Lá da Unisul de Tubarão, a gente tinha uma atuação muito forte, uma educação educativa muito forte, levando escolas nas escavações, né? Quer dizer, a participação do grupo da Unisul na organização de educação patrimonial sempre foi muito forte mesmo, bem forte e constante, né? E eles também tiveram muitas ações, né, junto com a gente, mas eles sempre tiveram à frente disso, porque eles são a instituição local e acaba sendo a instituição que acaba se envolvendo mais mesmo com essas questões de preservação, tanto junto ao IFAM como junto às prefeituras locais, Jaguaruna, sobretudo, Jaguaruna e Tubarão, Laguna também, e eles tiveram bastante atuação assim. Então, existem projetos, existe um projeto antigo, que eu acho que vocês aí de fã devem ter, que era do Parque do Sul, né? Que era para preservar toda a região litorânea com os seus sambaquis e com toda a região de formação de dunas e ambiente de lagoas. Porque uma coisa é certa, viu, Vinícius, assim, eu falei aqui do enorme contato que a cultura sambaqueira tinha com o ambiente, né? Então, hoje, com o seu ambiente costeiro e litorâneo, né? Hoje, quando a gente pensa em preservação de sambaquis, que é uma coisa importante, na minha cabeça não faz muito sentido preservar os sítios de maneira isolada. Eu acho interessante, quer dizer, não é uma coisa ruim, certamente é uma contribuição. Mas o maior sentido que a gente tem aí é preservar o ambiente. Preservar os sambaquis significa preservar o ambiente com o qual eles interagiram, né? Do qual eles fazem parte, sabe? Que é o ambiente de dunas, que é o ambiente de mangues, ali para o sul, mais aquelas regiões de charco e lagoa, as espécies vivas que entram na lagoa e ainda entram na lagoa, evitar a poluição desses ambientes, procurar preservar esses ambientes de forma que eles não se degradem de uma forma brutal, né? Seria o caso de dizer de forma sustentável, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que deve estar... isso deve ser um parâmetro fundamental quando se fala de preservação
naquela região. São muitos os sambaquis e eles estão muito imiscuídos naquele ambiente, muito inseridos naquele ambiente lagunar. É importante preservá-lo como um todo e evitar os elementos como urbanização descontrolada, poluição na lagoa e coisas desse tipo, né? Quer dizer, ter um maior controle sobre esse tipo de coisa. Eu acho que isso devia ser uma premissa para a preservação naquele ambiente, né? Preservar o ambiente como um todo e não pensar apenas nos sítios arqueológicos. Pensar neles não é ruim, é bom. Preservar os sítios é sempre bacana, digamos assim. Mas mais importante do que isso é preservar todo o ambiente, porque os sambaquis representam esse ambiente, né? Significam esse ambiente. E eu acho que, principalmente pensando para as gerações do futuro, o ambiente deve ser preservado. Então, preservar os sambaquis deve ser uma forma de preservar o ambiente como um todo. Eu penso assim, né? Essa é a minha ideia sobre isso. Mas eu estou à disposição para colaborar no que puder, Vinícius. Estamos aí. Paulette tinha dito que eram as duas últimas, mas entraram só mais duas e agora a gente já avisou que encerramos as perguntas ao vivo. Então, tá, tem uma pergunta da Márcia da Rocha Barros, que tem a ver com um pouco com como você já respondeu, mas perguntando se o MAI tem algum programa de educação patrimonial para a preservação dos sambaquis, e se seria possível ter um laboratório para primeiras análises em cidades como Iguape e Ilha Comprida, que são ricas, né, em sambaquis. E aí a última agora mesmo, questão, é do Leandro de Paula Neto, se tinha mais indivíduos do sexo feminino ou masculino, será que a mulherada já dominava nessa época? E o que diz os estudos arqueológicos dos sambaquis no Brasil sobre essa divisão sexual? A mulherada já dominava, isso significa que ele acha que a mulherada domina hoje, né? A pergunta é engraçada, bacana. Olha, eu vou começar pela final. Tem alguns estudos sobre isso, né? Mas não é uma coisa. Existe um certo equilíbrio, vamos dizer assim. Parece que todo mundo era sepultado. Lembra das áreas de afinidade, os grupos de afinidade que eu falei lá atrás? Esses grupos de afinidade, eles contêm homens, mulheres, jovens, idosos. Não parece haver muita distinção, nem de sexo, nem de idade, nessas como é que falei? Nessas áreas funerárias ou grupos de afinidade, né? Parece que todo mundo é sepultado nessas áreas. A afinidade parece ser, eu suspeito que seja parentesco, né? Mas é uma coisa que a gente precisa testar melhor. Quando você olha um jeito de olhar isso seria, por exemplo, por mobiliário funerário, acompanhamentos funerários, né? Crianças, de um modo geral, são mais paramentadas, bem jovens, né? Crianças, tendem a ser, de um modo geral, mais paramentadas do que adultos, embora alguns adultos sejam bastante paramentados também, né? Mas eu não acho que dê para dizer que tem uma distinção marcada, né? Tem diferenças de grupo de afinidade para grupo de afinidade. Uns podem ter um pouco mais de mulheres, outros podem ter um pouco mais de homens. Não é. Na verdade, a gente não tem um controle de tantas dessas áreas funerárias assim, mas não parece que tenha marcações de gênero, que diferenças de gênero sejam muito marcadas, pelo menos não nos contextos funerários sambaqueiros. Tá? O que você tem é uma certa mistura de coisas assim. Você tem variações, mas essas variações não podem ser generalizadas em termos de só os homens, só as mulheres, sabe? Essas variações variam um pouco de sítio para sítio, de área para área, então não é uma coisa que dê para afirmar categoricamente, né? Esses sambaqueiros, eles parecem ter tido, até onde a gente consegue ver, eles parecem ter sido uma sociedade muito assim
igualitária. Pelo menos em termos regionais, o que a gente pode dizer, vocês lembram daquelas 12 comunidades que a gente mapeou ali na região da Laguna do Sul, né? Não parece haver uma comunidade que seja mais importante do que a outra, né? Então, parece que são comunidades que são muito igualitárias, socialmente falando, e muito integradas. Elas interagem com bastante intensidade. Então, e a gente também não consegue ver, pelas áreas funerárias, diferenças notáveis, assim, ou recorrentes. Algumas, às vezes, são notáveis, mas são específicas. A gente não consegue ver diferenciações recorrentes, vamos dizer assim, que sejam de marcação etária ou de gênero, né? Embora tenha alguns estudos, Madu mesmo tem um estudo interessante sobre isso, mas não é um estudo que tenha chegado para poder fazer, que tenha conseguido fazer, ela investigou isso, mas não conseguiu chegar a conclusões assim que fossem muito claramente marcadas ou definidas, né? A outra questão, deixa eu voltar aqui. Márcia perguntou se a gente tem algum programa de preservação de sítios, né? O MAI tem força, digamos assim, vigor, energia, recursos, né, para trabalhar diretamente na área de preservação. Inclusive, não é uma responsabilidade institucional assim, específica do MAI, né? Claro que o MAI tem que colaborar com isso, é fundamental. E a gente tem colaborado, né? Ou a Unisul, que é uma instituição lá de Tubarão, que é mais regional e está no meio do território sambaqueiro, ela tem uma atuação mais marcada nesse sentido. O que a gente sempre fez esses anos foi colaborar muito diretamente com a Unisul, em todos os sentidos, né? Nesse inclusive. Mas, e na Unisul, por exemplo, tem um laboratório ativo de arqueologia, até hoje está lá, né? Chama Grupep, que inclusive tem uma vocação mais forte de educação patrimonial do que propriamente de pesquisa arqueológica, embora faça pesquisa também, né? E fazer laboratórios em Iguape, em Cananéia, é teoricamente possível. O que você precisa ter é um projeto de pesquisa atuando, né? Atuante na área. Mas teve projetos atuantes na região de Cananéia e Iguape durante muitos anos. O professor Escatamaca, Cristina Escatamaca, atuou lá há muitos anos. Agora ela aposentou. E, no momento, acho que não tem ninguém trabalhando ali. Mas é possível, na medida que tem um laboratório atuante, na medida que tem um projeto de pesquisa atuante na região, é possível ter laboratórios funcionando na área, né? Isso tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque o IPHAN dá autorizações de pesquisa e atribui responsabilidade sobre o patrimônio arqueológico, os materiais que são retirados das pesquisas, para uma instituição específica, né? No caso de Canané e Iguape, essa instituição era o MAI. Então, é preciso que essa responsabilidade seja discutida e partilhada por quem quer que queira montar laboratórios, ou até manter o acervo. Se você tem museus regionais montados, eles podem, teoricamente, receber acervo e montar laboratórios. Isso não é impossível. Agora, cada projeto é um, né, e é preciso ver com cuidado as responsabilidades que cabem a cada parte, né? É possível fazer parceria, tudo isso. É possível, sim. Eu não sei se faltou uma pergunta. Não, né? Respondeu todas. Bom, eu agradeço muito, eu queria só despedir, agradeço as perguntas, todo mundo que perguntou, e é isso, foi um prazer. Espero ter sido claro. Desculpa, Paula, pode terminar. Não, é isso. Obrigado. Não, eu queria agradecer muito. E a gente quer agradecer muito a você, né, por essa disponibilidade, enfim, e de ter compartilhado conosco mesmo toda essa experiência, esse conhecimento adquirido aí por, né, anos de pesquisa. E eu queria agradecer também a todo mundo que nos acompanhou, muitos comentários elogiosos, agradecendo também esse compartilhamento, a sua aula, a excelência da sua aula,
E então acho que o museu ele tem essa preocupação mesmo, né, de poder dizer e apresentar as suas pesquisas, e hoje o caminho principal que a gente vem tendo é via esse universo virtual, que felizmente existe, né, para a gente poder se manter presente, né, que o trabalho não parou. Exatamente. Mas acho que é um momento aí de alívio, né, em que a gente percebe que o quanto que, né, que tem de coisas motivadoras para a gente continuar seguindo em frente. Então, muito obrigada a todos, uma excelente noite, e a semana que vem tem mais, né? Então, que vocês continuem nos acompanhando pelas redes, para a gente, né, que sempre vai ter uma programação nova, tá bom? Então, muito obrigada. Até a próxima. Até.